Obrigado, Jesus. Obrigado, papai, obrigado. Pode se assentar. O Senhor sempre tem ouvido as nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amados, nós temos aqui meditado, sobre graça e verdade. Nós falamos a semana passada sobre essa arma terrível do inimigo, que é a ignorância. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de não entender, não compreender o que é aquilo que é real, não ter entendimento naquilo que é fato. Então o desconhecimento dos fatos, o desconhecimento de uma verdade, a falta de conhecimento, Oséias vai dizer isso: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Essa arma tão terrível do inimigo contra nós, nós falamos que é a ignorância. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, que é verdade. Nós vamos entrar especificamente sobre o antídoto de Deus contra a ignorância e a mentira, a ignorância e o engano, que é a verdade. Então está lá a verdade, antídoto contra a mentira e a ignorância. A palavra do Senhor vai dizer para nós que nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Uma hora, mais cedo, que seja mais cedo, ou mais tarde, a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. Então há um filme, que eu desafio você a ver. Quantos já viram esse filme, Corajosos? Deixa eu ver. Algumas pessoas já viram, muitas pessoas, umas 10, 15 pessoas, pelo que eu contei aqui, já viram. Se você não viu, assista esse filme, Corajosos, os Corajosos. Então, Corajosos, esse filme vai contar sobre a importância do papel, do pai no seio familiar, a importância do papel de homem, de pai, essa figura paterna no seio materno, no seio familiar. Então esse filme vai tratar justamente sobre isso, o papel do pai. E dentre tantos fatores que são falados ali nesse filme, há um homem chamado Javier, em espanhol fala Javier, nós lemos aí Javier, mas é Javier Ramírez. Quantos viram o filme e lembram do Javier Ramírez? Deixa eu ver, alguns lembram do Javier. Então, Javier tem uma situação engraçada, Ele estava numa luta terrível, desempregado há muito tempo, a família passando necessidades, e ele orando, falando: Deus, fala comigo! E ele estava até nervoso com Deus. Aí alguém da rua fala assim: Javier! Irmãos, ele leva um susto, não vou dar muito spoiler não, porque senão ele leva um susto, e ali Deus começa a abrir as portas para ele, você vai ver lá no filme. Porém, chega um momento que ele consegue um emprego dos sonhos. Ele está trabalhando na fábrica, em uma fábrica, carteira assinada, tudo tranquilo, estabilizado, seguro e tal, está ali trabalhando, e o patrão chama ele. E nessa de o patrão chamá-lo, o patrão faz uma proposta para ele: nós estamos procurando alguém para gerenciar o setor de cargas. E era um setor importante da fábrica. Ele falou: olha, nós vamos experimentar você durante um tempo, e essa semana vai chegar uma encomenda para nós, com 17 caixas. E você vai pegar o relatório e vai escrever 16, porque uma delas vai ser separada, que nós temos um destino diferente para elas. Então você vai fazer a conferência, ao invés de você colocar 17, você vai colocar 16. Você entendeu bem? Você faz parte da equipe, você faz parte da empresa, nós te demos essa oportunidade, o que você vai fazer? Você vai nos obedecer ou não? Ele ficou assim e tal, ele falou: se ele falasse não, ele perdeu o emprego. E aí o patrão falou para ele: você pensa, amanhã você volta e me dá a resposta. Irmãos, foi um dia de angústia para ele. Ele falou para a esposa falou: se você não fizer isso, você vai perder o emprego. Veio a angústia, aquela situação, aqueles monstros, do desemprego, da necessidade, vieram. Foi uma noite de angústia, mas eles oraram, falaram: Deus, nós não podemos ir contra a verdade, nós não podemos mentir, me ajuda, mas eu preciso tanto desse emprego, o senhor sabe disso, me ajuda. E ele chegou lá todo pesaroso, o patrão falou: e aí, pensou? Nós precisamos rapidamente cumprir preencher esse setor e tal. Pensou, qual que é a sua resposta? Ele falou assim: olha, eu quero agradecer pelo emprego, eu quero agradecer
por tudo que vocês têm feito por mim aqui, isso tem sido resposta de oração, mas eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso, porque isso vai desonrar o meu Deus. Isso vai desonrar a minha família. O que os meus filhos vão falar de mim amanhã ou depois? Eu não posso fazer. Aí o patrão falou assim, mas você sabe que você corre o risco de perder o seu emprego? Olha, eu não gostaria de perder o emprego, mas isso eu não vou fazer. Eu sinto muito, eu não vou fazer. Aí o patrão estendeu a mão para ele e falou assim, está contratado. Aí ele conseguiu o emprego, porque o patrão precisava de alguém que tinha integridade, que tinha verdade. O patrão precisava confiar em alguém que não ia extorquí-lo. E era um teste. E quantas vezes o diabo, é permitido uma ação do diabo sobre nós, para trabalhar, é uma tentação, é para nós cairmos, mas por trás Deus está permitindo aquilo, para trabalhar na minha vida e na sua vida o nosso caráter, a fim de que tomando o rumo da verdade, da integridade, nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estava compartilhando sobre esses temas, né? E o Dudu falou sobre uma experiência que ele passou no serviço. Esse tempo atrás o André da Vanessa também compartilhou uma situação. A própria pastora Sandra já vivenciou uma situação como essa lá em Salvador, onde ela teve que ir contra a empresa. Ela falou, não vou testemunhar, não vou fazer isso. E eles falaram, você vai ser demitida, pode preparar, né? Não vamos preparar a sua vez. Ela falou assim, olha, pode me demitir, eu preciso muito do emprego, mas eu não vou contra a verdade. Irmãos, nem sempre é como o Javier Ramírez, nem sempre essa postura de ser pela verdade tem um fruto imediato, nem sempre. Por exemplo, se nós analisarmos Jesus, Jesus morreu por falar a verdade. Jesus morreu por se posicionar em favor da verdade. Então escute, morra em favor da verdade, e a vida eterna estará te aguardando. Viva pela mentira, desfrute dos frutos temporários da mentira, e a morte eterna estará te aguardando. Então às vezes o fruto é imediato, às vezes sim. Às vezes como Javier, ele colheu um fruto ali imediato, dessa postura dele, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes nós vamos pagar um preço, às vezes nós vamos ser defraudados, mas há uma recompensa de Deus para nós. Há um galardão de Deus para nós, há uma recompensa, seja nessa vida ou na vida por vir, mas o Senhor nos recompensará. E aqui falando sobre a verdade, eu quero falar para todos nós, você que está nos assistindo, sobre dádivas inegociáveis, imensuráveis, que não tem preço, que vêm de Deus, do Pai para nós, que estão relacionados à verdade. Os presentes, as dádivas de Deus para nós relacionadas à verdade é o Filho, porque o Pai nos deu 3 coisas, se é que nós podemos falar coisas, 3 elementos fundamentais relacionados à verdade: o Filho, o Espírito e a Palavra. Repita comigo, o Pai me deu. Aí coloca a mão no coração, né? Vamos fazer a dinâmica. Diga, o Pai me deu 3 elementos: o Filho, o Espírito e a Palavra. Se você toma posse, dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança, essa é a nossa herança. A herança que o papai deixou para nós: o Filho, o Espírito e a Palavra. E quando nós falamos sobre esses 3 elementos, Jesus vai fazer uma declaração chave. Repita comigo, declaração chave. Essa declaração de Jesus é chave para nós. Capítulo 14, verso 6, ele próprio diz sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das características de Jesus, além de ser o caminho e a vida, é a verdade. Quando nós falamos do Filho, nós estamos falando da verdade. O Filho é a verdade. Ele é a personificação da verdade. O que ele é, o que ele fala, o que ele pensa, como ele age,
A essência de Cristo Jesus é verdade. Então, veja bem, não só o Filho, mas o próprio Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito do quê, gente? É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Há muitos espíritos, aliás, um dos frutos dos dons do Espírito é o discernimento dos espíritos, porque atrás de um espírito há sempre uma mensagem. Agora, se há um espírito que nós podemos confiar, é no Espírito de Deus, porque a essência do Espírito de Deus é o que, gente? É a verdade. Jesus falou, Ele é o Espírito da verdade. Jesus vai dizer isso para nós em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Então, primeiro, Jesus é a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade. E quando Jesus ora, em João capítulo 17, ele pede, Pai, santifica os meus discípulos, santifica a tua igreja, santifica os irmãos lá da comunidade de El Shaddai de Araguari, santifica os meus filhos ali, Pai, santifica-os aonde? Santifica-os na verdade. O que é a verdade que ele fala? A tua palavra é a verdade. A tua palavra, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade, e a palavra de Deus é a palavra da verdade. A verdade não está contida na palavra, a palavra é a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A palavra é a verdade que vai nos dirigir, que vai nos guiar. Então, o que Jesus declara em João capítulo 8? O que ele fala? O que ele declara para nós? Qual que é o desafio? Qual que é a declaração dele? Ele diz assim, olha, conhecereis a verdade, e o que vai acontecer? A verdade vos libertará. Agora, essa expressão de Jesus, ela está relacionada ao Filho, ao Espírito e à palavra. Quando Jesus me desafia, a mim e a você, a conhecer a verdade, Ele está dizendo para mim e para você, conheçam quem? O Filho. Porque se eu e você conhecermos o Filho, nós conheceremos a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conheçam o Espírito, porque no momento que você conhece o Espírito de Deus, você conhece também a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Conheçam o Espírito e conheçam também a palavra. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras, o próprio Jesus diz. Então, quando eu conheço o Filho, quando eu conheço o Espírito, quando eu conheço a palavra, eu me firmo na verdade. Eu sou liberto das duas armas do inimigo contra mim. Eu sou liberto do engano e da ignorância. O engano e a ignorância não têm efeito sobre mim. Há um isolante de Deus na minha vida. Há uma fita isolante de Deus que me protege, me guarda contra os efeitos da ignorância e do engano. Quando eu conheço a verdade, quando a verdade faz parte da minha vida. Quantos estão caminhando comigo, irmãos? Agora, essa palavra conhecer, conhecereis a verdade, essa palavra no original é gnosis. Gnosis significa, é de onde vem a palavra gnosticismo. Agora, gnosticismo é uma seita contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque gnosticismo é a ênfase no autoconhecimento, é a ênfase na descoberta do Cristo interior que todas as pessoas têm. Essa teoria, essa filosofia, ela acaba afastando o homem de Deus, apesar de falar de muitas coisas que o próprio Cristo ensinou. Por quê? Porque ela traz sobre o homem a característica que ele mesmo é o seu Deus, o seu Salvador. E olha, escuta, muitos livros de autoajuda estão baseados no gnosticismo. Muitas pessoas que estão escrevendo muitos artigos por aí estão baseados no gnosticismo. E o próprio Sócrates, não sei se é Sócrates que fala sobre isso, ou Platão, penso que seja Sócrates. Conheça-te a si mesmo,
né? Conheça-te a ti mesmo. Essa expressão de Sócrates, ela tem um pouco de gnosticismo. Por quê? Porque o gnosticismo vai dizer, se você se conhecer, se você se introspectar, se você entender a profundeza do seu ser, você será iluminado, você receberá a unção do Cristo virá sobre você. Então, o gnosticismo, ele separa Cristo de Jesus. O gnosticismo é herético, porque ele vai separar Cristo de Jesus. O gnosticismo explica o seguinte, que Jesus é um homem, como qualquer um de nós. Um homem bem culto, um homem bem estruturado nas suas emoções e tudo mais. Mas ele recebeu a gnose, ele recebeu o entendimento, ele recebeu o Cristo em si. E quando ele estava na cruz, o Cristo saiu. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Tem toda uma situação maquiavélica, eu não posso usar essa palavra maquiavélica, senão o André vai brigar comigo. Mas tem toda uma situação terrível ali por trás do gnosticismo. O Evangelho de João é escrito por causa do gnosticismo. Por isso que João vai dizer, o verbo, que a grande busca do gnosticismo é o verbo, é o logos. É o entendimento do Logos. O gnosticismo vai falar, conheça o Logos. Aí João entra e fala assim, Logos, o verbo, é Cristo Jesus, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o nosso Logos. Vamos aplaudir o Logos nessa manhã, amado. Ele é o nosso Logos, ele é o nosso Logos. Então, ele não é só Jesus homem, ele também é Jesus o quê? Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas conhecer, fora essa questão da ideologia gnóstica, conhecer a gnose, isso é muito importante, porque o que significa a palavra gnosis? O que significa essa expressão gnose? Ela significa um conhecimento profundo, não é só um entendimento sobre algo. A palavra gnose significa um profundo conhecimento, um envolvimento íntimo com algo. Se o Velho Testamento fosse escrito em grego, quando Adão conheceu Eva, aquela expressão de conhecer intimamente, na sua intimidade, na relação íntima de um casal, essa palavra, se fosse grega, seria usada gnose, porque é um conhecimento profundo, é um conhecimento. Então quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, não é ter um entendimento, não é estudar apenas sobre isso, ainda que isso faça parte, não é só ter um conhecimento sobre aquilo, um conhecimento teórico, vamos entender assim. Não é só a teoria da verdade, mas é a experiência com ela. E aí vem a pergunta, conhecemos nesse nível? Conhecemos nessa intimidade Cristo Jesus, o nosso Senhor? Conhecemos o Filho? Nós o conhecemos? Nós sabemos quem Ele é? Nós temos intimidade com Ele? A pergunta, conhecemos o Espírito de fato, que Ele nos deu, que habita em nós? O Espírito Santo está em nós, conhecemos o Espírito, conversamos, você já presenciou isso? Famílias, eu já experimentei isso em alguma fase da minha família, muitos anos atrás, antes da nossa conversão. Famílias que estão debaixo de um mesmo teto, mas não se conhecem. Pessoas que estão vivendo numa mesma casa, mas têm segredos. Pessoas que você às vezes escuta de uma pessoa de fora, alguma coisa relacionada a um irmão, a um pai, a um parente seu que mora com você. Você não sabe, porque apesar de estar junto, não há entendimento, não há conhecimento, não há cumplicidade, não há intimidade. Só eu que já vivenciei isso, já presenciou uma coisa assim, algumas pessoas levantaram as mãos. Pessoas estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas não tem conhecimento, não tem esse entendimento, não tem essa intimidade. Conhecemos a palavra, não é conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, ter lido a Bíblia.
mas deixamos a palavra falar conosco. Como Jesus falou, as minhas palavras, elas são espírito e vida. As palavras de Jesus são vivas. Hebreus vai dizer, a palavra de Deus é o que, gente? Viva e eficaz, não é um livro qualquer. A palavra de Deus é relacional. Nós podemos nos relacionar com ela, não é qualquer outro livro. Ela tem algo que é vivo, é essencial nela, que mexe comigo, que mexe com você, que transforma as nossas vidas. Ela é capaz de penetrar o mais íntimo do ser humano, é como uma espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Você sabe que é por isso que muitas vezes as pessoas não querem ler a palavra? Porque a verdade muitas vezes ela dói, porque ela trata, ela cura, ela revela. Então a pergunta é, conhecereis a verdade? Conhecemos. Temos esse conhecimento, temos essa intimidade, é uma pergunta que só eu e você podemos responder. Ou melhor, Deus pode responder por nós. Se temos tido esse nível de conhecimento, o Filho, do Espírito, da Palavra. Agora escuta aqui, só conheceremos o Pai, se nós de fato conhecermos quem, gente? O Filho. É algo que é vital. Conhecer Jesus é vital. Não tem como conhecermos a Deus se não conhecermos o Filho. O Filho é a possibilidade do conhecimento de Deus. Ele fala assim, olha, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes a quem? Aos pequeninos. Aos pequeninos. Então, a revelação de Deus não é uma revelação que necessita de um nível intelectual profundo para que possamos experimentá-la, não. Ela está acessível a todas as crianças, ela está acessível aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos, porque conhecer a Deus passa pelo processo de Cristo Jesus, é conhecer a Ele, é experimentá-lo, é andar com Ele, é vivenciá-lo, é ouvir a sua voz, é deixar que Ele viva em nós. Deixar que Ele vive em nós. Então, em determinado momento, está aqui, olha, João capítulo 14, verso 8 e 9, Filipe chega para ele e fala assim, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, porque conhecimento, o judeu entendia um pouco sobre isso, ele sabe que conhecimento não é só algo teórico, ele fala mostra-nos, porque nós queremos ter um conhecimento experiencial, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele fala assim, olha, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Então veja que a relação de revelação do Pai passa pelo conhecimento. Você não tem me conhecido, Filipe? Que isso, Filipe? Sabe aquelas horas assim que dá desânimo em Jesus? Ô, Filipe, você não entendeu nada, meu filho. Eu estou com você tem mais de 3 anos. Você não conhece o Pai? Você não conhece o Pai? Aí o que Jesus vai dizer, irmãos? O que ele fala para Filipe? Quem vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai? E o Pai está em mim. Intimidade. Então, conhecer a Deus. Quantos querem conhecer a Deus? Conhecer a Deus somente por meio de Cristo Jesus. Ele é a revelação do Deus invisível. Ele é a revelação do Deus invisível. Jesus é a manifestação. O pastor Horácio falou sobre isso. O pastor Horácio falou que as coisas espirituais, elas se concretizam à medida que nós caminhamos pelo tráfego da obediência. Nós trafegamos a estrada da obediência e as coisas invisíveis, elas vão se materializando. Então Cristo é a revelação do invisível, Ele é a revelação do Pai. Escute como é importante conhecer Jesus. Ele chega para os discípulos, eles vão para os lados
de Cesareia de Filipe, é no norte de Israel, Cesareia de Filipe, um lugar muito bonito, é onde hoje estão as ruínas de Pânias, que os palestinos chamam de Bânia, porque eles não sabem soletrar o P, né? A língua árabe não sabe soletrar o P, então tudo que é P eles falam B, né? Então é Pânias, mas eles falam Bânias. E ali naquela região de Cesareia de Filipe, Jesus chega, todo mundo ali, os discípulos, senta com eles, tem uma rocha enorme, algumas pedras embaixo. E ele pergunta assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou por aí? Quem que elas falam? Compartilha comigo aí, vocês saíram, pregaram para as pessoas, e agora fala para mim, me dá um relatório aí, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? Aí todos começam a comentar: alguém falou que o senhor é o próprio João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas e tal. Estão dizendo aí, está bombando aí que o senhor é um profeta e dos maiores. Ah, é, muito bem. E vocês? E Jesus está perguntando isso para mim e para você: filhos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí naquele instante Pedro responde. O que ele responde? Qual que é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus ficou muito feliz, muito alegre, falou: Pedro, quem te revelou? Quem te revelou? Meu Pai te revelou. E por causa dessa revelação te digo que você é Petros no grego. Você é uma pequena pedra, é um seixo da rocha. Você é Pedro, você tem a minha essência. Você não é a rocha, mas você tem a minha essência. Você é Pedro. Presta atenção, conhecer Jesus transforma a minha vida e a sua vida na essência daquilo que Ele é. Quantos querem conhecê-lo? Então quanto mais eu o conheço, mais eu me pareço com Ele. Ao ponto de um dia, Jesus já tinha partido, eles estão pregando nas praças, eles estão pregando no templo, são presos, e aí os religiosos dizem: parem de pregar em Jesus, vocês estão falando que nós somos assassinos, parem com isso. Eles falam: não podemos obedecer vocês e desobedecer a Deus, não podemos, e fique notório isso, que não há outro nome debaixo do céu, que é Jesus, no qual todo homem precisa ser salvo. E ele começava a pregar, aí eles começavam a conversar entre eles, falavam assim: certamente este homem esteve com Jesus, porque ele fala, o jeito dele, como ele prega, a forma dele falar, é igual a do Nazareno. Quantos querem passar mais tempo com Jesus? Sabe como que nós parecemos cada vez mais com Ele? Conhecendo a Ele, conhecendo a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então você é pedra, você é Petros, você é uma pequena pedra. Sobre a rocha, sobre a pedra, eu edificarei minha igreja, que é a revelação de Cristo. A igreja é fundamentada sobre Jesus, mas debaixo de uma revelação. Não existe edificação da igreja sem revelação de Cristo. Escuta, até existe muitos movimentos, ajuntamentos. Basta uma pessoa que é boa de falar, uma pessoa que tem um entretenimento muito bom aqui na transmissão, uma retórica boa. Basta que façamos algum movimento e as multidões se ajuntam. Mas Paulo fala: um dia o fogo virá, e tudo que é palha, feno, madeira, vai ser o que, gente? Vai ser queimado. Você acha que essa Covid aí não é um fogo? Vai ser queimado. A pastora Sandra falou sobre isso. Ao invés de nos abrigarmos debaixo das asas do Senhor, até que passe a calamidade, muitos têm se esfriado. Mas sabe por quê, irmãos? Falta essência. Quantos estão caminhando comigo, irmão? Falta essência. É palha ainda, não é pedra. É palha. A pedra passa pelo fogo, permanece. Paulo fala assim: mas porém aquele que é ouro, prata e pedras preciosas, eles vão permanecer, eles vão ficar firmes. Então o que eu e você somos? Palha, madeira, feno, sabe aquela coisa de aparência? Ou nós temos essência? Nós somos ouro, prata, pedras preciosas.
Irmão, você acha que ouro, prata e pedras preciosas você tropeça assim na rua? Não, é algo profundo, é algo que tem profundidade, é algo que tem valor. Por isso, conhecer Jesus traz edificação sobre a igreja, porque a igreja passa a ser fundamentada sobre algo que é sólido, sobre uma rocha. Veja bem, olha o que Jesus usou como parábola. Ele disse assim: olha, o reino de Deus é como um homem que, passando por um campo, descobre um tesouro escondido. Descobre um tesouro escondido. O que ele faz? Ele esconde o tesouro de novo. Ele descobre um tesouro escondido, ele esconde de novo. Ele vai, ele vende tudo que ele tem e compra. O que ele compra? O tesouro? Não. O texto diz, ele compra o campo, porque se ele comprar o tesouro, ninguém vai querer vender para ele. Ele compra o campo. Muitas pessoas olham para a igreja e é só um campo. Mas aquela que tem a revelação de Jesus, entende que é mais do que um campo, é um tesouro escondido, é algo precioso. Dá tudo por essa igreja, dá tudo pelo reino de Deus, não por causa da igreja em si, mas por causa do que, gente? Por causa do tesouro. O tesouro. Quantos creem que o tesouro está aqui? É Ele. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de superficialidade. As pessoas olham para Ele e é só um campo. Mas à medida que essa pessoa cava, à medida que essa pessoa se dedica em oração, à medida que essa pessoa é profunda em Deus, aí ela se torna uma pessoa rica naquilo que é espiritual. Ela tem riquezas que não se compram nas esquinas. Ela se torna uma pessoa de um valor inestimável, incalculável, imensurável, porque ela descobriu o tesouro. Ela descobriu o tesouro. Então Jesus fala, você é Pedro, porque você faz parte da essência. Irmãos, conhecer Jesus era a grande obsessão de Paulo. Ele vai escrever em Filipenses, ele diz assim: vocês acham que aqueles que são da circuncisão são alguma coisa? Gente, eu fazia parte desse grupo de pessoas, e se eles pensam ser alguma coisa, ele fala lá em Filipenses, eu muito mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. Ele começa a dizer lá, olha, ele fala de todos os atributos dele, ele fala assim, quanto à lei eu era o quê? Irrepreensível. Quanto ao zelo pela lei, eu fui perseguidor da igreja. Fui eu que comecei a perseguir a igreja, por ser da circuncisão. Eu coloquei minha cara a tapa. Mas aquilo que para mim era lucro, o que Paulo fala? Eu considerei o quê? Aí a tradução é bonitinha, é assim, é esterco. Não vou nem falar o que é. Então, o que para mim era lucro, ele considerou, é isso mesmo que você está pensando. Não presta para quê? Aí ele fala, para quê? Sim, deveras considero tudo como perda. Por causa do quê, irmãos? O que ele busca? Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Quantos querem ter essa obsessão no seu coração? Quantos querem ter essa fome? Feche os teus olhos, sabe, comece a orar, comece a falar com Ele. Pessoal do louvor pode subir. Comece a conversar com Ele, a dizer, Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso deixar de ser só campo, superfície. Eu quero me tornar tesouro para a minha geração. Senhor, me ajuda. Eu quero te conhecer, não como Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu quero ter revelação, eu quero ter discernimento. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero te amar profundamente. Eu quero ter experiência com o Senhor. Comece a dizer para Deus, eu quero que essa seja a minha obsessão, conhecer-te. O apóstolo Paulo fala, eu quero
ter Ele como meu alvo, o meu foco, o meu destino, o meu propósito, conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, a comunhão com seus sofrimentos. Paulo fala assim: eu não quero conhecer Jesus só naquilo que é benefício, só naquilo que é poder de ressurreição. Ele fala: eu quero também ter com Ele comunhão com seus sofrimentos. Eu quero experimentar o que Ele experimentou, eu quero passar pelo que Ele passou, porque eu quero ser como Ele. Eu quero tomar a minha cruz. Eu quero tomar a minha cruz. Irmãos, aí ele fala: você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome minha cruz, vem comigo. O jovem rico não quis, irmãos, o jovem rico não quis. Paulo fala assim: Demas amou o presente século. Irmãos, alguns desistem mesmo, mas e você? A questão não são os outros. Para de pensar nos outros. Paulo fala assim: o que adianta se eu ganhar o mundo inteiro e for reprovado? Paulo fala: não, sou eu e você aqui agora, nessa manhã. Sonda o seu coração. Fala: Jesus, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu preciso andar com o Senhor, andar com Deus, como Enoque andou com Deus. Você quer ser arrebatado, irmãos? Então anda com Deus, anda com o Senhor do arrebatamento, e você será arrebatado. Anda com Deus, anda com Ele, anda com Ele. Esses dias o Fabiano me mandou uma tiragem e falou assim: olha, às vezes nós convivemos tanto com pessoas sem escrúpulo, que é como uma peixaria, você vai se acostumando com o cheiro. Às vezes, irmãos, nós estamos nesse mundo e vamos nos acostumando com o cheiro. Jesus não vai nos tirar desse mundo, porque nós precisamos ser nele o quê? Luz do mundo e sal da terra. Deus está colocando um projeto tremendo no coração do Fabinho. Deus vai colocar um projeto tremendo no seu coração. Aonde você estiver, lá no seu local de trabalho, luz do mundo e sal da terra. Mas às vezes, irmão, nós vamos nos acostumando tanto com esse mundo, nós vamos acostumando com o cheiro. Esses dias o Elton falou para mim, sobre um estudo onde a pessoa vai explicando sobre o perfume de Cristo, que para uns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida. Por que Jesus é cheiro de morte para uns? Porque isso leva eles ao reconhecimento de que estão no pecado, e se eles não se arrependerem, isso vai causar morte. E por que é cheiro de vida para outros? Porque para aqueles que se arrependeram, Jesus é perfume de Deus. Deixa o perfume de Deus entrar na sua vida hoje. Deixa aí, você está me assistindo, deixa o perfume de Deus entrar na sua vida, a essência de Deus, a essência da vida. Vamos adorar o Senhor com uma última canção. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Conhecê-lo, peça para Ele nessa noite, nessa manhã.